Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos, mais uma vez aqui no canal Efatá. Hoje estou aqui com o irmão Fábio e hoje a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho, uma continuação praticamente do vídeo passado, que foi falado sobre a parábola do semeador, e a gente falou sobre a semente que foi lançada sobre a rocha. Hoje a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre a semente que foi lançada entre os espinhos. A palavra de Deus diz que quando os discípulos chegaram em casa e perguntaram para Jesus o que aquela parábola significava, Jesus respondeu para eles que a semente lançada entre os espinhos eram as pessoas que ouviam a palavra, porém os cuidados do mundo e o apego pelas coisas dessa vida impediam a palavra de frutificar. E isso tem acontecido muito nos nossos dias. As pessoas ouvem a palavra, porém os encantos do mundo, infelizmente, têm se tornado mais atrativos. E você, meu irmão? O que você acha sobre esse assunto? Meu irmão, hoje acredito que seja uma artimanha do inimigo, assim como o apóstolo Paulo ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e é o que tem acontecido. O sistema mundano, o próprio inimigo, ele tem trabalhado de maneira fazendo com que as pessoas acreditassem que as coisas desse mundo, todas as vaidades, essa busca desenfreada pela riqueza, por possuir coisas, fosse mais atrativo, fossem coisas mais preciosas do que o próprio evangelho. E realmente o mundo tem buscado se alegrar mais nessas coisas. Mas o mais terrível é que muitos servos de Deus, muitas pessoas que ouviram, que iniciaram a caminhada cristã, têm perdido o foco por causa dessas vaidades. Têm deixado de buscar ter uma vida com Deus, de buscar ter uma vida de intimidade com o Pai, porque se encantaram com as coisas dessa vida, com as vaidades dessa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que em certo momento um amigo que estava caminhando com ele acabou se encantando pelo presente século e abandonando Paulo. E é o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas têm se encantado pelas riquezas dessa vida, têm buscado as vaidades desse mundo e têm perdido o foco do que realmente importa, do que realmente é precioso. O próprio apóstolo vai dizer: se fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. E muitos têm se encantado com as coisas aqui da terra. E isso é algo terrível. Como pode a pessoa receber algo tão precioso e a princípio ela se alegra sobremaneira e depois parece que essas coisas vão perdendo valor, parece que Cristo vai perdendo valor e as coisas do mundo vão tendo um valor maior. E acaba que a pessoa não tem mais o desejo de buscar a face de Deus, de buscar as coisas lá do alto. E essa é uma característica do servo de Deus, o entendimento do que realmente é precioso. Jesus Cristo, ele chega a dizer que onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E fica fácil da gente perceber onde está realmente o nosso coração quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê o que a gente tem buscado no nosso dia a dia, aonde está a nossa preocupação no nosso dia a dia. Se a nossa preocupação está nas coisas aqui da terra, na busca incessante por possuir coisas, por desfrutar de prazeres mundanos, é ali onde vai estar o nosso coração. E isso faz com que o servo de Deus já frie espiritualmente, por ter desviado o seu foco das coisas espirituais, se torne infrutífero. E Cristo, ele vai dizer que aquele que estivesse nele, esse produziria muito fruto. E isso é um mal tão grande, meu irmão, na vida do servo de Deus, porque essa infrutividade, ela muitas das vezes faz até o servo de Deus abandonar a fé por não estar produzindo fruto. A palavra diz que realmente há uma guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito. Só que nós devemos buscar fortalecer o nosso espírito. A gente deve buscar a cada dia, assim como o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 119, 37, clamando ao Senhor que desviasse o olhar dele das coisas inúteis e
tudo que o mundo tem oferecido para o ser humano hoje são coisas inúteis, são coisas que não vão edificar a vida do ser humano. E isso tem se tornado claro hoje. Muitas pessoas têm vivido as suas vidas e têm entendido que o mundo não tem nada para oferecer de bom. Mas ainda assim, o inimigo ele tem trabalhado dessa maneira astuciosa, fazendo com que, mesmo assim, as pessoas permaneçam correndo atrás dessas coisas, correndo atrás do vento, meu irmão. É verdade, meu irmão. Você falando aí me fez até lembrar de Lucas capítulo 12, né? Quando Jesus ele estava ali reunido, ensinando algumas pessoas, e um jovem no meio da multidão olha para Jesus e fala assim: mestre, fala para o meu irmão para dividir a herança comigo. E aí Jesus então naquele momento ele responde para aquele jovem, né? Quem me fez repartidor entre vós? E parece que a resposta de Jesus foi um pouco dura, mas se a gente for parar para analisar um contexto geral, a gente vê que realmente é algo sem noção que aquele jovem fez. Porque Jesus ele estava ensinando a respeito de coisas eternas, falando a respeito das coisas do alto, da eternidade. E aquele jovem vem falar de dividir herança ali com Jesus, né? E logo depois daquilo, Jesus então ele traz uma parábola para ensinar a respeito dessas coisas. Ele vai dizer que o campo de um homem rico, ele produziu em abundância. E aquele homem começou a pensar com ele, dentro de casa ali: olha, meu campo produziu com abundância, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros celeiros maiores ainda. E assim ele fez. Ele destruiu os celeiros, construiu outros maiores e encheu aqueles celeiros ali. E ele passou a dizer: alma minha, agora você pode descansar, porque você tem guardado muitos bens e para muitos anos. E aí veio uma voz do céu e falou com aquele homem da seguinte maneira: hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tens preparado e de quem ela será. E Jesus vai concluir dizendo que assim vai acontecer com aqueles que têm guardado tesouro na terra, mas não têm se preocupado em guardar tesouro no céu. E realmente, isso que você estava falando, meu irmão, é uma grande loucura, né? As pessoas estarem se inclinando para as coisas dessa terra. Sempre que eu penso sobre isso, eu fico imaginando como é que pode o ser humano ele continuar se inclinando e achando que vai encontrar alegria e satisfação nas coisas dessa vida. Porque se a gente olha para a história, a gente vai ver que todas as pessoas que buscaram alegria nessas coisas, elas chegaram no fim da vida e elas não tinham encontrado. Tem dois personagens na Bíblia que são completamente opostos um do outro e que trazem um ensinamento muito grande para nós. Um deles era Salomão, que era um homem que possuía tudo aquilo que o mundo oferece e diz que as pessoas vão ser felizes se tiverem. Salomão tinha grande riqueza, era o homem mais rico da sua época. A prata na época de Salomão não tinha valor nenhum. Era um homem que possuía 700 mulheres e 300 amantes. Era um homem que era conhecido em todo o mundo na sua época. Era um homem que tinha honra, poder e glória. Porém, Salomão, no fim da vida, vai dizer que debaixo do sol tudo era vaidade. E o outro homem, completamente diferente de Salomão, é o apóstolo Paulo, que é o homem que não teve riquezas, que não teve mulheres, que não teve honra, glória, que não teve poder. Foi um homem que sofreu muito. No fim da vida, agora preso, ele escreve a carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, e ele vai escrever as seguintes palavras dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então as pessoas estavam olhando para Paulo e pensando: aquele homem é um homem completamente desprezível, um homem que não tem sentido a vida dele. Porém, Paulo estava completamente convicto de tudo aquilo que ele acreditava e tinha agora a esperança da vida eterna. E é interessante que quando a gente fala sobre esse assunto, a maioria das pessoas concorda. Um certo homem, ele fez uma ilustração um dia, ele pegou uma corda muito grande e pintou a pontinha daquela corda ali, e ele falou: a ponta da corda é a nossa vida na terra, e o restante da corda é a eternidade.
e ele comentou sobre a quantidade de pessoas que estavam se inclinando e se esforçando muito para viver aquela pontinha da corda e estavam desprezando a eternidade. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender a respeito das coisas eternas, que nós não venhamos ser enganados por esse mundo, que nos oferecem várias coisas e fala para a gente que a gente vai ser feliz com isso, que isso vai nos satisfazer, quando na verdade a própria palavra vai nos ensinar que o homem ele só vai ser satisfeito na presença de Deus através de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra possa edificar a vida de cada um de vocês. Um abraço, até a próxima. Um abraço e até a próxima. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia